Fala pessoal, tudo bem? Sou André Camargo, canal Fórmula 1 Remembers. Estamos aqui para fazer mais uma resenha da Fórmula 1 que começou mais cedo hoje. São 10 da manhã agora, a corrida começou às 8, Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1 2020 aí. Vamos falar um pouquinho do que melhor aconteceu, uma corrida morna em Sochi, na Rússia. Nem aquela corrida tão monótona, houve sim brigas por posições, alguns embates aí, mas lá na frente a coisa ficou bem parada aí e vencedor da corrida aí, olha só, Valtteri Bottas venceu aí contra todos os prognósticos, né? Acho que todo mundo estava achando aí que ia dar Hamilton essa corrida, para ele bater o recorde do Schumacher, tinha feito pole aí, acho que 4 décimos mais rápido que o segundo colocado, né? E o Bottas surpreendeu, não pelo fato que o Bottas surpreendeu, né? Ele correu muito bem, né? A gente vai falar daqui a pouco, mas a corrida mais ou menos se definiu, pelo menos em relação ao Hamilton, a partir do momento que ele fez um procedimento de treinar a largada, as voltas livres antes da corrida, e não pode isso pelo regulamento, e ele foi punido por 10 segundos, né, por ter feito uma simulação de largada, né, pessoal? Então o Hamilton sai aí, essa punição acontece lá pela sexta, sétima volta, desde a largada isso estava sob investigação, né? E aí ele é avisado sobre a punição. O Hamilton também, que largou com pneus diferentes do Verstappen e do Bottas, né? Que foi o primeiro e o segundo colocado aí, o Hamilton largando de pneus vermelhos e o Verstappen e o Bottas largando de pneus amarelos, o que se mostrou mais eficiente, né? Os carros que largaram com pneus mais duros tiveram melhor desempenho nessa corrida. E o Hamilton, além da punição de 10 segundos, teve que parar mais cedo no box porque estava com o pneu mais macio e depois teve que dar um stint grande aí de pneu cinza, né, para terminar a corrida, uma parada só, mas não conseguiu, perdeu muito tempo com a punição, com a troca prematura, e abriu caminho para o Valtteri Bottas. E eu estava achando até que nas últimas 5 voltas o Bottas ainda ia entregar o ouro para o Verstappen, que estava tirando bem a diferença, mas administrou, fez uma grande corrida o Valtteri Bottas, né? Aproveitou, foi o que eu falei na corrida passada, né? Quando o Hamilton tem esses tropeços, tem que aproveitar, né? O Bottas já tinha que ter feito isso na corrida passada, na Toscana, mas conseguiu dessa vez a vitória aí, se aproveitou dessa punição do Hamilton e foi o primeiro colocado aí, tá bom, pessoal? De resto, uma corrida um pouco mais light aí, não foi uma corrida de tantas emoções, né? O Verstappen chega em segundo, algumas brigas de posição aí lá pelo sétimo, oitavo lugar, décimo lugar, lá atrás teve bastante briga até, mas na frente foi mais ou menos aí uma tocada só a corrida inteira, tá? Vamos falar um pouquinho dos 10 primeiros e aí a gente vai comentando aí ao longo da corrida o que aconteceu. Primeiro lugar, Valtteri Bottas, parabéns ao Bottas. Eu enchi o saco do Bottas, estou enchendo o saco do Bottas porque eu vejo no Bottas um cara além do que ele está fazendo, né? De ser um escudeiro do Hamilton, de entregar muitas vezes as corridas, de ser leão de treino e na hora H não fazer a pole, né? O cenário estava se desenhando para isso mais uma vez, só que com essa punição do Hamilton, o Bottas conseguiu se aproveitar aí de ter uma Mercedes fora e ganhou a corrida aí com o melhor carro, né, que é a Mercedes. Então, parabéns ao Bottas, tem que aproveitar essas oportunidades, diminuir um pouco a distância do Hamilton aí, claro, muito difícil ainda acontecer alguma coisa de mudança no campeonato, né? Mas pelo menos em relação à briga dele com o Verstappen, vai se garantindo aí em segundo lugar, mesmo com o Verstappen ali sendo uma pedra no sapato do Bottas. Mas parabéns ao Bottas aí, vitória merecida, levando em conta a punição do Hamilton, vitória merecida. E vamos ver aí, Bottas, se você consegue equilibrar nessa segunda parte da temporada aí, né? Passamos da metade agora da temporada e ainda há tempo, né? Se você talvez focar aí e conseguir resultados como esse,
né? Corridas como essa ainda dá para você, né? Segundo lugar, Max Verstappen, uma corrida, apesar de um segundo lugar à frente de uma das Mercedes, uma corrida discreta do Verstappen. Ele ainda tentou na largada ali fazer alguma coisa, tentou ultrapassar o Bottas tentou ultrapassar o Hamilton, ficou uma coisa ali de quase um ultrapassar o outro, mas no final o Hamilton na largada pelo menos se garante em primeiro, né? O Bottas se garante em segundo, o Verstappen chega até a ser ultrapassado pelo Ricciardo na largada, né? Mas depois recupera a posição também. Também é beneficiado pela questão do Hamilton, né? Dessa punição do Hamilton. Ele e o Bottas tinham distância suficiente para roubar a posição do Hamilton, e também junto com o Bottas fez a estratégia de largar com os pneus amarelos para depois botar os pneus cinzas, que se mostrou a mais acertada aí, né, pessoal? Terceiro lugar, Lewis Hamilton, né, com todos esses prejuízos que a gente falou, ele ainda chega em terceiro lugar, né, fez uma corrida de recuperação, mas o Hamilton foi punido por fazer essa bobeira aí. Ele ficou nervoso, eu também ficaria, mas ele vacilou, né? Ele tem que se atentar um pouco mais às regras da Fórmula 1. Parece que ele tem inclusive alguns pontos aí que podem suspendê-lo de uma corrida se ele cometer mais algum ato desse, né? Porque ele às vezes não se atenta às regras aí, mas eu acredito que foi um tropeço aí, e que na próxima corrida em Nürburgring eu acredito que o Hamilton vá se recuperar aí, né? E uma hora ou outra ele vai bater esse recorde do Schumacher aí ainda esse ano, né, pessoal? Mas ficou com o terceiro lugar aí, acabou sendo uma corrida discreta para tantas expectativas que tinha em cima do Lewis Hamilton. Quarto lugar, Sérgio Pérez, parabéns também ao Sérgio Pérez, foi outro que eu também dei uma chegada aí junto na última corrida, falei que ele não estava merecendo vaga na Fórmula 1, né? E realmente eu até então estava achando a temporada do Pérez muito fraca, se redimiu um pouco nessa corrida, fez uma corrida muito regular com a Racing Point e conseguiu um quarto lugar aí que, dependendo até do Hamilton aí, se tivesse um pouquinho mais de prejuízo, conseguiria um pódio aí, mas ficou muito bom para ele. Ele acabou largando em quarto, ficando em quarto, e só ficou atrás desse trio aí de ferro, Verstappen, Hamilton e Bottas, que praticamente ocupam os pódios, né, ao longo da temporada toda. Mas a melhor corrida do Sérgio Pérez no ano, na minha visão. Quinto, Daniel Ricciardo, eu esperava um pouquinho mais do Ricciardo, talvez brigando aí por essa quarta colocação, ou até tentando alguma coisa junto ao Verstappen, mas e ele até ultrapassa o Verstappen na largada, né? Parecia que ia vir forte aí, mas depois acaba ficando um pouco para trás, é ultrapassado pelo próprio companheiro de equipe dele, Ocon, né? Para muito cedo também, a mesma coisa que o Hamilton. Achei que os dois, tanto o Hamilton quanto o Ricciardo, pararam muito cedo, né? Mas tomou uma punição de 5 segundos ainda, mas mesmo assim chegou aí a 12 segundos do Leclerc, o sexto colocado, e garantiu aí mais uma boa corrida, uma corrida regular, né? O Ricciardo, que de 4, 5 corridas para cá tá fazendo só isso aí, quarto, quinto, e parabéns. Sexto lugar, Leclerc, acho que tirou leite de pedra da Ferrari o Charles Leclerc, porque a Ferrari tem hoje um carro pior que a Red Bull, né? Tem um carro equivalente à AlphaTauri, talvez, na minha opinião. Tem um carro pior que a Renault, né? E o Leclerc conseguiu chegar aí na frente de Gasly, na frente de Albon, né? Quem diria que a gente estaria falando isso, né? Porque fizemos até agora aí o vídeo dos campeões mundiais pela Ferrari, e meu Deus do céu, né? Quanta coisa boa que a Ferrari fez. E hoje a Ferrari, a gente falando que o Leclerc fez uma ótima corrida porque chegou em sexto lugar, mas fez mesmo, né? Dentro das condições desse ano. Parabéns ao Leclerc também, chegou inclusive a andar em segundo aí um tempo, segurou o máximo possível a parada no box e fez o que podia, né? Sétimo, Ocon, começou muito bem, tirou até a quarta posição aí do Ricciardo, mas depois foi caindo, teve uma manobra estranha que ele quis deixar o Ricciardo passar para o Ricciardo tentar buscar o carro da frente, mas ele, não sei se ele foi até proposital, parece que ele até fez de raiva ali, que a equipe deve ter ordenado, ele freou com tudo ali no final da reta, quase que o Ricciardo passa
passa reto ali, assustou, né? E o Ricciardo até toma essa punição de 5 segundos porque saiu da pista ali num lugar indevido e ficou aí em sétimo lugar, mas ainda faz uma temporada Ocon, Ricciardo e Renault bem melhores que na primeira parte da temporada, pessoal. Oitavo, Kvyat, uma boa corrida do Kvyat também, a AlphaTauri aí conseguiu aí pontuar com os dois carros. O Kvyat também, que brigou aí o tempo inteiro com o Ocon, com o Leclerc, né? Andou também em terceiro lugar na mesma estratégia do Leclerc, né? Mas no final, pelo carro que tem a AlphaTauri, os dois pilotos da AlphaTauri, o Kvyat e o Gasly, estão fazendo muito aí pela AlphaTauri, inclusive tirando a AlphaTauri aí das últimas colocações no Mundial de Equipes também, né? Conseguindo levantar a AlphaTauri um pouquinho aí, né? O Gasly então foi o nono lugar, o companheiro do Kvyat, também se redimiu um pouco da última corrida que saiu na primeira volta, né? Ainda curtindo um pouco da ressaca da vitória em Monza, mas tá aí, pontuou, né? E para a AlphaTauri não é tão fácil assim chegar em oitavo e nono lugar, então parabéns para os dois. E décimo lugar, Albon, uma corrida maluca do Albon, desastrosa aí em termos de estratégia, em termos, né? Ele é um cara forte, que ultrapassa, que chega junto, mas falta regularidade. Eu falei isso na última corrida. Quem sabe, né, eu cornetando o Albon vai bem na próxima, do jeito que foi com o Bottas, do jeito que foi aí com o Pérez, né? Mas está faltando regularidade, está faltando uma estratégia mais concisa, tanto do Albon quanto da Red Bull em relação a ele, né? Faz estratégias esdrúxulas aí. Hoje fez 2 trocas de pneus ali, uma troca de pneu na primeira volta, então não deu para entender muito aí. E chega em décimo lugar, que, nossa, né, nem se compara aí. Até o Gasly e o Kvyat, que são da AlphaTauri, da equipe B da Red Bull, conseguiram chegar na frente do Albon. E não é uma exceção. Várias corridas ele chegou nessa posição, apesar de da última ele ter conseguido o primeiro pódio da vida, né, pessoal? Mas é isso aí, gente. Grande Prêmio da Rússia terminado. Daqui 15 dias teremos o Grande Prêmio de Eifel, que é a região de Nürburgring da Alemanha. Só não pode falar que é GPW Alemanha por questão de direito autoral, essas coisas, mas é lá, né? E vamos ver aí se o Bottas consegue pelo menos apertar o Hamilton na Alemanha também, para deixar o campeonato um pouco mais emocionante. Vamos ver como é que o Verstappen fica nessa história também. Vamos ver se as Ferraris aí, parece que vai vir um pacote aí de novidades da Ferrari, que promete talvez elevar uns décimos aí nas voltas da Ferrari. Vamos acompanhar aí, pessoal, tá bom? Muito obrigado pela atenção, gente, um bom domingo para vocês.